Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal da Lili TV. Quanta coisa pode acontecer ao longo de 12 meses, não é mesmo? Coisas boas e coisas ruins. E ninguém está livre delas, sejam boas ou sejam ruins. Mas vamos falar de algo que infelizmente está acontecendo com a atriz, cantora e apresentadora Preta Gil, em relação à saúde dela. Antes de atualizar sobre o que está acontecendo com a Preta, que passou por mais uma cirurgia, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações e acompanhar os temas que trazemos aqui, que a gente pode sempre tirar alguma lição, além de acompanhar a vida dos famosos, também aproveitar para nossas vidas, né? Gente, a Preta Gil mais uma vez passou por cirurgia, e uma cirurgia longa. Ela tem lutado bravamente pela vida dela desde 2023, quando ela descobriu o câncer de intestino. A cantora passou recentemente, agora dia 19, na verdade, a cirurgia começou no dia 19 e foi até o dia 20 de dezembro. Foram nada mais, nada menos do que 21 horas de cirurgia. A previsão eram 18 horas de cirurgia para retirada de tumores que reapareceram no corpo da Preta. Mas para a gente saber um pouquinho, né, dessa luta da Preta Gil, vamos voltar um pouco na cronologia dos fatos, né, como que aconteceu essa doença descoberta em 2023 e como foi essa retirada desses tumores, né? Ela foi submetida no dia 19 à retirada de tumores para surtir um efeito, já que a quimioterapia não deu muito resultado, né? Então é uma cirurgia necessária, extremamente necessária e urgente. Ela que chegou inclusive a ir até Nova York, conversou com médicos aí, especialistas no problema dela. O câncer da Preta era um câncer no intestino, para ver se tinha possibilidade de tratamento, mas não teve. Ela acabou retornando ao Brasil e a cirurgia da Preta aconteceu no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela segue internada, deve permanecer por mais alguns dias internada na unidade de terapia intensiva, né, UTI, para que ela consiga se recuperar. Ela está conversando, está consciente, está num estado de saúde bem, apesar de toda a complicação que envolve essa situação, né, toda a gravidade que envolve essa situação. Ela está bem, pelo menos essa é a nota que o hospital liberou, inclusive, logo em seguida da cirurgia, né? E a nota diz exatamente o seguinte, abre aspas: a paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira, a Preta Gil, encontra-se estável, acordada e conversando. Ela permanece internada na unidade de terapia intensiva em recuperação da cirurgia realizada no dia 19 de dezembro. Então, ela deve seguir mais alguns dias e hospitalizada na UTI, né, porque é uma situação delicada, e a UTI serve justamente para que os médicos possam acompanhar melhor o desenvolvimento dela aí nesse pós-operatório. O procedimento foi realizado em São Paulo, né, como eu disse, e durou 21 horas, gente. Segundo a equipe da artista, a operação teve início às 6 horas da manhã de quinta-feira, do dia 19 de dezembro, e só terminou às 3 horas da manhã da sexta-feira, do dia 20 de dezembro. Mas qual será o quadro real da Preta Gil? Em qual estágio o câncer está? A gente vai falar sobre isso, mas quero trazer mais informações para você relembrar como foi a descoberta do câncer, né? Em 2023, a Preta tratou um tumor no intestino e foi considerada curada. Então, ela descobre esse tumor no início de 23,
Aí ela faz o tratamento, faz quimioterapia, faz radioterapia e ela chegou a ser considerada curada. Contudo, em agosto de 2024, ela, após realizar exames de rotina, de monitoramento, né, porque toda pessoa que teve câncer tem um período aí de monitoramento. E aí esse período de monitoramento é descoberto que o câncer havia retornado em diferentes partes do corpo da Preta. E com esse retorno, né, em diferentes partes do corpo da Preta, ela passou a ter 2 tumores linfonodos, que são estruturas que atuam na remoção de impurezas e na defesa do organismo, um nódulo no uréter, tubos que transportam a urina dos rins até a bexiga e metástase no peritônio, ou seja, o câncer espalhado pela membrana que protegem os órgãos abdominais. Então, esse foi o cenário que a Preta Gil se viu em agosto, quando ela deu entrevista falando que o câncer havia voltado. Por recomendação da equipe médica, a Preta esteve nos Estados Unidos, como eu havia falado no início do ano, para consultar especialistas nos tipos de tumor que ela tem, em busca de alternativas para o tratamento pós-cirúrgico. E antes da operação, a Preta pediu orações, pediu boas vibrações, né, aos seguidores dela, e disse que ela acha importante compartilhar tudo o que está acontecendo. Então ela mesma faz questão de atualizar os fãs, né, os seguidores nas redes sociais. Sempre tem alguém, se não é ela mesma, alguém da equipe dela, alguma amiga, algum amigo, ou o próprio filho Francisco, enfim. E ela disse o seguinte, gente, antes da operação, abre aspas, fala da Preta: se Deus quiser, farei o tratamento que for mais indicado para mim no Brasil ou fora. Foi isso que ela disse. Mas qual será o quadro real da Preta Gil, né? Em qual estágio o câncer está? A Preta, ela descobriu o câncer no intestino, como eu havia dito, no início de 2023, e nessa época ela realizou um tratamento cirúrgico, foi submetida a sessões de radioterapia e também passou por uma esterectomia abdominal total, ou seja, um procedimento que consiste na remoção do útero. Ela teve que tirar o útero para dar sequência a esse tratamento. Depois deste primeiro tratamento, o câncer, então, lá em 2023, entrou em remissão, não sendo detectado em exames físicos de imagem, sangue ou tomografia. Que é aí que ela chegou até as mídias e disse que ela estava curada, né? Isso em 2023. Mas em agosto, né, deste ano de 2024, a Preta informou que o câncer havia voltado, com os médicos tendo detectado esses linfonodos, né, no peritônio, que é a membrana da cavidade abdominal que envolve os órgãos de estômago, intestino e no uréter, e aí ela teria que fazer outra cirurgia. Então ela passou pela cirurgia de remoção, né, dos tumores, como eu falei, agora é dia 19 e 20, né? A cirurgia durou 21 horas, quase um dia de cirurgia, gente. Né? É muita coisa. Então a situação dela atual, ela segue internada no pós-operatório, lutando pela vida, e é um exemplo que a gente deve levar de garra, de determinação para 2025, né? Porque ela não desistiu, ela continua lutando pela vida dela, ela continua acreditando que será possível escapar dessa doença que infelizmente ainda é tão cruel, né? Apesar de todo o avanço da medicina, apesar de todas as melhorias, inclusive em tratamento, ainda o câncer é uma doença muito cruel. Então ela segue na luta, inclusive amigas, né, que acompanham a Preta nesse período, uma amiga dela chegou a colocar nas redes sociais que elas sabiam que seria um período difícil, que não seria fácil
essa luta pela vida, né? Que ela realmente está lutando pela vida dela. Mas é algo muito delicado, principalmente nessa época de fim de ano, época de festas, épocas celebrativas, né? Dezembro, 25 de dezembro, que se comemoram o nascimento de Jesus. Ela passou hospitalizada, né? Internada, ela teve que fazer essa internação para a cirurgia da remoção desses tumores no final de dezembro, né? Pertinho aí das festas. Então, ainda que ela tivesse alta da UTI, com certeza ela não teria alta para ir para casa. Uma cirurgia tão delicada que durou 21 horas, a previsão antes da operação, os médicos tinham dado a previsão de 18 horas de cirurgia para a Preta Gil, né? A Preta, que tem 50 anos de idade, mãe do Francisco, né? Avó, e tá aí lutando, né? A filha do Gilberto Gil. Inclusive, houve até uma polêmica na primeira fase do tratamento da Preta, quando ela terminou, né, as primeiras quimioterapias, aí depois voltou a doença. E numa dessas entradas e saídas, internações e muito sofrimento da Preta, o pai dela, né, o Gilberto Gil, ele chegou até a falar para ela que, olha, se tá muito difícil lutar, descanse, né, vá em paz. Era mais ou menos essa fala do Gilberto Gil para a filha. E aí, depois de ter tido essa conversa com ela, né, que ela estava numa situação bem delicada, internada, hospitalizada, num estado um pouco mais delicado, ela reagiu, e reagiu muito bem. Inclusive, ela explicou e disse para as pessoas que ela entendeu o posicionamento do pai dela, que era um posicionamento de amor, e que somente quem conhece a fundo Gilberto Gil para entender essa complexidade desse amor. É lógico que, como pai, ele não gostaria de ver a filha dele sofrendo, né, como estava naquela situação. Agora, as informações que nós temos é que o quadro dela é estável, ela está reagindo, ela está conversando, mas seguirá na UTI durante um período ainda, né, para receber cuidados aí mais precisos da equipe médica que fez a cirurgia e que está acompanhando o pós-operatório da Preta Gil. E serve, como eu disse, gente, de lição, de aprendizado, a garra dela ao longo desses 12 meses de 2024, como eu falei, quantas coisas podem acontecer ao longo de um ano, né? Então ela descobre há mais de um ano, no início de 23, essa doença, e ela não podia imaginar, né, o calvário que ela passaria, mas ela tem enfrentado, inclusive enfrentou situação de traição do ex-marido, situação de abandono, né, afetivo, abandono presencial desse que na época era marido dela, e simplesmente quando a mulher adoece, o homem atrai, né? Isso não é privilégio, entre aspas, que não é privilégio, né? Isso não acontece apenas com os famosos. Infelizmente, a gente sabe que acontece também com pessoas anônimas, né? De quando está numa situação delicada, o companheiro ou a companheira simplesmente some, desaparece. Infelizmente, isso acontece muito mais com as mulheres, muito mais mulheres são abandonadas quando estão doentes do que os homens. É claro que cada ser humano é um. Não dá para usar uma régua e medir todas as pessoas com a mesma régua. Mas como eu disse aqui, gente, fica o exemplo, a força de vontade, a garra que a Preta está tendo de viver, de lutar, né, de passar pelos obstáculos dessa doença, e o desejo de que aquele que é celebrado em dezembro, né, pelo seu nascimento, que é o médico dos médicos, né, que ainda faz milagres, que ele cure, que ele liberte, que ele restaure a saúde da Preta, que Jesus
seja um médico a curar, a restaurar aí a saúde da Preta. Eu espero que vocês tenham acompanhado e acompanhem, né, tudo isso que está acontecendo com ela de uma forma de torcer, né, pela vida dela, como eu também torço, né? Eu acredito que a gente tem que, no mínimo, né, desejar coisas boas, porque ela é famosa, ela tem condições, ela está no Sírio-Libanês. Acredito que, independente da situação financeira, independente de fama, quando alguém passa por uma situação tão delicada como essa, que é enfrentar um câncer, gente, no mínimo a pessoa espera, como ela mesma pede, boas vibrações, né? Então, vibrações, orações e o desejo de que a Preta se recupere. E nós voltaremos com outro tema, ainda que polêmico, né? Mas que vamos ver o que vai acontecer ao longo desses dias, né? E espero encontrar vocês ao longo de 2025 com muitos temas aqui no canal da Lili TV. Eu quero a sua opinião. Você acredita que depois de todo esse enfrentamento, né, toda essa situação delicada da Preta, o câncer será derrotado? A Preta vai ter vitória? A gente espera que sim, mas eu quero saber a sua opinião. Você acredita que ela vai vencer essa luta? Deixa aqui nos comentários. Nós nos vemos num outro vídeo e eu quero desejar a todos vocês que 2025 seja um ano repleto de saúde, de muitas bênçãos e realizações. A gente se encontra num outro vídeo aqui no canal da Lili TV. Não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações.